Muito bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Palavra. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aqui ao vivo comigo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você que assiste essas lives salvas ou gravadas, ou alguém manda para você, enfim. Se você está assistindo isso aqui, sinta-se em casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora aprender, vamos crescer. Vamos construir uma sabedoria, vamos acessar uma sabedoria diferente para que a gente possa ter uma vida de plenitude com Deus. Esse é um dos propósitos de todas as lives e palestras que eu faço. Levar você a uma sabedoria, a um pensar, para que você possa viver uma plenitude com Deus. Esse é o meu propósito, acessar a plenitude. Então, vamos juntos acessar essa plenitude, vamos juntos buscar essa sabedoria, vamos juntos construir um aprendizado para que a gente possa ter uma vida plena. Por quê? Uma vida plena, ela exige sabedoria, conhecimento e aplicação. Porque eu escutei algo muito massa do Felipe Tito. Ele falou que o conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta. Ou seja, sabedoria é você saber aonde aplicar. Conhecimento é você conhecer as coisas. Sabedoria é você aplicar aquilo que você conhece. Então que a gente possa vir aqui toda segunda, quarta e sexta no Café com Palavra, extrair sabedoria, extrair conhecimento e conseguir aplicar esse conhecimento que a gente vem absorvendo ao longo da nossa vida, na nossa jornada, para que a gente possa cada vez mais crescer em plenitude com Deus. E hoje é a nossa última live da semana, porque hoje, dia 24, daqui a pouco, eu estou subindo Legendários, para quem não conhece, é um movimento de forja de homens. Então, para você que é daqui da região, está assistindo essa live aqui, eu só te dou um conselho, nem fiz ainda. Faça o Legendário, suba a montanha, passa aí 3 dias na montanha imersos, para que você possa ser forjado como homem e ter uma transformação de vida. Então essa aqui é a última live da semana, a gente volta segunda-feira, porque eu retorno só no sábado, e a gente vai mudar muita coisa quando eu voltar, beleza? O horário vai mudar, a data vai mudar, as lives vão mudar, o formato das lives vão mudar, então muita coisa vai mudar depois que eu voltar. Mas enfim, sem mais delongas, o título da live de hoje, o tema da live de hoje é A Montanha da Vida. É isso? Deixa eu ver. A Montanha da Vida. Esse é o tema da live de hoje, A Montanha da Vida. E essa é uma live bem rápida. Eu quero só conversar com vocês aqui um pouco sobre essa questão de picos e vales que a vida tem e o que é a vida de fato. A vida nada mais é do que uma preparação para algo maior que a gente vai viver. A vida é uma preparação para algo maior. A vida é um treino. Nós estamos sendo treinados para viver algo maior. Porque para a ótica humana, quando uma pessoa morre, acabou, é o fim. Para a ótica de Deus, a morte é apenas o início de algo poderoso que a gente vai viver. Então, existe algo depois. Existe algo nos esperando na eternidade. E é por esse caminho que eu quero ir, porque a montanha da vida é uma montanha que a gente vai subindo, tem as dificuldades, tem os obstáculos, tem tudo, todos os desertos, turbulências, tudo que a montanha oferece, todos os desafios que a montanha oferece. Mas também quando você chega lá no topo, você tem a melhor vista do planeta Terra. É assim que é a vida. A vida a gente vai subindo, vai passando perrengue, vai passando deserto, vai passando dificuldade, mas vai subindo a montanha, até que cada um chegue no seu topo. Cada um chegue no seu pico e enxergue lá a visão de tudo que viveu. E esse topo da montanha, esse pico da montanha, é onde a gente se encontra com Deus e acessa a eternidade. Só que essa vida de picos e vales, ela é algo que as pessoas
elas não gostam disso. Elas preferem uma vida linear. E por conta disso que a maioria das pessoas vive frustradas. Por quê? Que a maioria das pessoas vivem frustradas hoje em dia? Porque elas colocam expectativa em algo demais. E essa expectativa ela não se cumpre. E uma expectativa não cumprida, ela gera frustração na vida da pessoa. Então, a pessoa coloca na vida dela uma expectativa de que a vida dela vai ser conforto e linearidade todos os dias. Ela vai viver ali, ó, na linearidade, no linear, no reto. Mas não existe isso. Não existe uma vida linear. Não existe uma vida onde você simplesmente vá vivendo conforto todos os dias. Isso não existe. Isso é contra as leis da física. Porque as leis da física, tudo está em movimento. Tudo tá se expandindo. Então, a gente precisa entender que a nossa vida ela vai ser feita de picos e vai ser feita de vales. Uma hora você tá no topo, uma hora você cai. Uma hora você tá no topo, uma hora você cai. Uma hora você tá no topo, uma hora você cai. O que vai definir uma pessoa que tá lá na queda chegar mais rápido pro topo vai ser a capacidade de decisão que ela tem, vai ser a capacidade de ressignificação que ela tem e vai ser a capacidade de dependência que ela tem. Por quê? Às vezes você já parou para pensar, às vezes acontece uma crise com você, um deserto com você, um vale com você e você para pensar, cara, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho uma explicação. Às vezes um deserto, uma crise, algo ruim, uma dificuldade acontece na sua vida para que você volte num lugar de dependência com Deus. Porque muitas das vezes nós esquecemos do lugar de dependência com Deus e começamos a viver a nossa vida normalmente. A gente toma as decisões, a gente vive dependente, a gente faz sem consultar a Deus em nenhum momento e acha que está tudo bem. Mas Deus, ele é um ser que é relacional. Se você for pegar na própria criação, o próprio Deus ele descia do trono para se relacionar com o homem. Então Deus é um Deus que ele se relaciona com o homem. Ele é um Deus em que nós somos a criação dele e a criação tem que tem que se submeter ao Criador. E nós precisamos estar dependentes de Deus no formato de que Deus, eu quero entender o que o Senhor quer para minha vida. Eu quero entender qual o propósito que o Senhor tem para mim. Eu quero seguir nos teus caminhos. Eu quero entregar minha vida para ti, para que o controle possa ser teu. Porque o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe o meu futuro, o Senhor sabe todas as coisas. Então eu quero entregar minha vida a ti. Então, nós precisamos ter essa vida de dependência com Deus. E quando Deus percebe que a gente está se afastando desse tempo de dependência com Ele, Ele começa a permitir umas crises chegarem, uns desertos chegarem, para que a gente possa dobrar o joelho e falar, Deus, eu não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, me ajuda. Ele permite certas coisas acontecerem para que a gente possa chegar nesse estado de dependência. Eu lembro uma história que aconteceu comigo. Eu estava passando por uma crise e um deserto aqui em São Paulo de não saber o que fazer, uma falta de perspectiva, eu não sabia o que fazer. Isso começou a me desanimar, isso começou a me deixar triste, aí eu voltei para os velhos hábitos, voltei para os vícios, voltei para uma rotina ruim e tudo mais, vícios que eu digo não de beber nem nada do tipo, mas tipo de ficar dormindo até tarde, de ficar esse tipo de vício. E aí eu comecei a voltar para essa rotina ruim, para esse desânimo, porque eu tinha falta de perspectiva. E eu não entendi. E aí eu não estava aguentando mais uma hora. Eu lembro que nesse quarto aqui mesmo, bem aqui, eu ajoelhei no chão, eu deitei no chão, coloquei um louvor e comecei a chorar. Me acabei de chorar. Eu falei, Deus, eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. Eu não aguento mais. Eu tô aqui 1 ano e meio, nada aconteceu. O que o Senhor quer da minha vida? Eu não tô aguentando mais. Eu falei dessa forma. Eu não tô aguentando mais, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Me dá um sinal, faça alguma coisa, me direciona. Eu falando com Deus. Beleza. Terminei, senti uma paz absurda no meu coração. Fui deitar para descansar. E nessa que eu fui deitar para descansar, Deus começou a falar comigo.
e me entregou o café com palavra. Que nessa época foi uma época que eu tinha parado com as lives e eu pedi pra Deus uma direção. Eu falei, Deus, o que que eu preciso fazer? E ele me deu o café com palavra, que é essa live. E aí, tô fazendo café com palavra, live, live, live. Me conformei com café com palavra. E aí, voltou esse sentimento de angústia. De, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Qual que é a perspectiva? Eu fiquei sem perspectiva de novo. Passei por outra crise recentemente. De perspectiva. Eu falei, tá, Deus, eu tô fazendo as lives, mas não tá indo. O que que eu tenho que fazer? Me ajuda de novo. E eu voltei aqui e me acabei de chorar de novo. E ele me respondeu. Ele me respondeu. Eu já sei exatamente o que eu preciso fazer, das coisas que eu preciso sair, do que eu preciso planejar, do que eu preciso fazer, dos projetos que eu preciso entrar, das pessoas que eu preciso conectar, do que eu preciso fazer com essa live aqui, dos conteúdos que eu preciso postar. Ele me respondeu. Agora tem que se tratar de uma obediência minha. Mas por que que eu tô te contando isso? Você percebe que as coisas só começaram a andar na minha vida quando eu voltei para o lugar de dependência e falei, Deus, eu não sei o que fazer, eu preciso da sua ajuda. Então tem momentos na nossa vida em que Deus permite tempestades e desertos, angústias, sentimentos ruins, para que a gente possa voltar para esse lugar de dependência, no nosso quarto, no secreto, com a porta trancada, só você e Deus, e você chegar para ele e falar, eu quero que você faça alguma coisa na minha vida. Cara, seja sincero com Deus. Ele não quer que você chegue para ele pronto. Ele não quer que você chegue prontinho para Deus, para ele. Ele quer que você chegue da forma que você está, com os erros que você está, com os pecados que você tem. Ele quer que você chegue exatamente da forma que você está. Só chega para ele, seja sincero e abre o seu coração. Porque quando você faz isso, você se torna dependente. Você vai para um lugar de dependência. E esse lugar de dependência faz com que a sua vida seja transformada, porque você joga o controle para Deus. E aí, meu amigo, é só sucesso. Então, por que que eu te contei isso tudo? Porque muitas das vezes Deus, ele permite certas coisas ruins acontecerem para que a gente volte para o lugar de dependência dele. E esse lugar de dependência, ele vai exigir obediência. Então é o seguinte, Deus, ele permite desertos, crises, turbulências acontecerem para que a gente volte ao lugar de dependência nele. Só que essa dependência exige obediência nossa. Porque, tá, a gente orou, chorou, falou, Deus, eu te entrego, não sei o que fazer, beleza. Ele vai te dar o caminho e direção, só que agora você tem que obedecer. Agora você tem que se posicionar e ter fé para se posicionar. Então exige também isso. A vida, a montanha da vida, você só consegue subir através da dependência e da obediência. Dependência e obediência, dependência e obediência. Com isso, a montanha da vida, que é o tema da live de hoje, se torna uma subida mais leve, uma subida mais plena, onde você desfruta o caminho da subida e não fica pensando no próximo obstáculo, ou no que está acontecendo com você agora, ou no medo, ou nada. Não. Você desfruta, porque você sabe, cara, o controle não está comigo, eu coloquei nas mãos de Deus. O que ele falar para eu fazer, eu vou obedecer e eu vou seguir o meu caminho e ponto. Se algo acontecer de ruim, tá tudo bem. Se algo acontecer de certo, tá tudo bem. Eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Mas é aí que tá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. As coisas só cooperam para o bem daqueles que vivem segundo o propósito de Deus, ou seja, estão debaixo da obediência de Deus. Então, se você está debaixo da obediência de Deus, está debaixo de uma direção que Ele deu para você, está debaixo de algo que Ele liberou para você, pode ficar em paz, porque tudo que acontecer vai cooperar para que esse propósito aconteça. Então, se Deus fez uma transformação na sua vida, e você, vou usar minha vida de exemplo, Deus me transformou, e Ele falou, João, você vai pregar, você vai ministrar, você vai palestrar, você vai falar, você vai ter um livro, você vai ter não sei o que, você vai fazer live. Beleza, isso lá atrás, lá em 2023. E eu, tá bom. Tô indo então. Bora ir. E aí, fui.
passei por diversos problemas, mas tudo me levou até o lugar que eu tô hoje. Com o livro, com as palestras, com as lives. Ou seja, se cumpriu. Por quê? Tudo vai cooperando. Não é linear. Mas às vezes você tá aqui, você começa a jornada, aí você vira pra direita, você volta tudo, você volta lá atrás, pior do que tava antes. Aí volta de novo, vai pra frente, vai pra esquerda, dá uma volta até chegar no destino. Não existe linearidade na vida. É balanceamento. Então a gente precisa entender que para a gente subir essa montanha, a gente vai precisar de dependência e de obediência. Dependência para você perguntar para Deus, Deus, qual é a próxima pedra da montanha que eu tenho que escalar? Aonde que eu tenho que pôr meu pé? Aonde que eu tenho que pôr minha mão para escalar essa pedra aqui? Porque se você às vezes for na força do seu braço, talvez você canse e talvez você encoste na pedra errada e a pedra cai e você cai lá embaixo de novo, tem que começar tudo de novo. Mas quando você passa a ser dependente de Deus, você consulta Ele. Senhor, o Senhor conhece o futuro, o Senhor sabe todas as coisas. Qual é a pedra que eu tenho que colocar minha mão? Qual é a pedra que eu tenho que colocar meu pé? Aonde que eu tenho que subir? Qual é o lugar? E aí você passa a ser dependente e Deus vai te direcionando. Ah, é aqui, coloca aqui, coloca aqui. E você tem que ir obedecendo. E assim você vai viver na plenitude da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entende? Esse caminho que a gente tem que fluir. Um caminho de dependência. Não adianta, gente. Tudo que não está dentro da dependência entre você e Deus é vaidade. Tudo fora da vontade de Deus. Gente, presta atenção nisso aqui. Tudo fora da vontade de Deus é vaidade. Tudo... Gente, presta atenção nisso aqui. Tudo que está fora da vontade de Deus, tudo que está fora da dependência entre você e Deus é vaidade nossa. Tudo que está fora da vontade de Deus é vaidade. Porque a gente quer fazer por um benefício nosso, por uma glória nossa. E tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus para você se torna uma vaidade sua. Então, esse rolê da montanha da vida, de você subir uma montanha, vai exigir dependência e obediência. É para isso que você precisa. É isso que você precisa para seguir um caminho. É isso que você precisa para fluir na sua vida. É isso que você precisa para subir essa vida de picos e vales mais rápido. É isso que você precisa fazer para subir a montanha mais rápido. Dependência e obediência. Senhor, qual caminho, qual trilha eu tenho que pegar? Qual pedra eu tenho que encostar para subir? Onde que eu tenho que colocar meu pé? É isso que é dependência. Porque se você foge dessa dependência, você começa a trilhar o caminho com o seu próprio braço, a subir a montanha com o seu próprio braço, e aí você começa a se tornar vaidoso, egoísta, porque você quer a glória para você. Então, entenda que acima de todas as coisas, a gente precisa buscar essa dependência. E não adianta. Se você é um filho e uma filha de Deus, e se você fugir um pouco da dependência dele, ele vai permitir uma crise chegar para que você dobre o joelho e fala assim, eu não sei o que eu faço, me ajuda. Ele sempre faz isso, cara. Ele sempre faz isso. Ele sempre vai... se você está fugindo dessa dependência, se você é um filho e você está fugindo dessa dependência dele, ele vai deixar que alguma coisa aconteça para que você volte para esse lugar de dependência, porque a sua vida se torna mais plena nesse lugar de dependência. O seu caminho é mais pleno. Quando você está na dependência de Deus, quando você está na obediência em Deus, você consegue desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade dele e você consegue desfrutar de Romanos 8:28, que tudo vai cooperar para o seu bem, ou seja, você entra debaixo do favor dele. Você entra debaixo do favor de Deus e você é guiado pelo Espírito. Irmão, não tem nada melhor que isso. Não tem nada melhor que você ser guiado pela voz de Deus. E isso exige renúncia. Isso exige sacrifício. Isso exige que você silencie a sua carne. E isso exige intimidade com Deus. Só que a intimidade com Deus ela só acontece quando a gente conhece a Deus. E conhecer a Deus vai exigir tempo, vai exigir renúncia, vai exigir a gente abrir a Bíblia e começar a ler. E confiar. Só depende
quem confia. Só confia quem conhece. Só tem intimidade quem conhece também. Então tudo parte de um princípio e de uma base de você conhecer quem Jesus é e quem Deus é. Porque uma vez que você tem um encontro com o amor que Ele tem, uma vez que você tem encontro com Jesus, uma vez que você entende quem Ele é e quem Deus é, a sua vida ela não se torna mais a mesma. Quando você entende quem Deus é verdadeiramente, a sua vida ela não dá para continuar igual. Não dá. Não dá. Em 2023, quando eu tive um encontro com Deus, eu aceitei Ele, eu entreguei a minha vida para Ele e eu vi o amor que Ele teve por mim e que Ele tem por mim, a minha vida mudou. Então, turma, para que, como o tema de hoje é a montanha da vida, para que essa montanha da vida ela se torne algo mais leve, fluido e pleno, exige obediência e dependência. Ser guiados por Deus é a certeza que não erraremos o caminho. É exatamente. Cara, é louco pensar que... Gente, isso é impressionante. Não sei se vocês estão entendendo aqui o rolê. Mas quando você é guiado pelo Espírito e quando você se torna dependente de Deus, tudo que acontece na sua vida você entende que é um propósito dele e que vai cooperar para o seu bem no final, quando você está debaixo da obediência e dependência dele. Então você pode, cara, ter feito o rolê que for na sua vida. Se você foi um filho que foi dependente, obediente e que viveu na vontade de Deus, quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar, cara, eu fiz tudo que tinha que fazer. Você pode não ter conquistado nada materialmente, mas se você estava debaixo da vontade de Deus, você conquistou o maior sucesso do mundo. Do mundo, não. Da eternidade. Porque o maior sucesso que a gente pode ter na nossa vida é estar dentro da vontade dele. Porque quando nós estamos dentro da vontade dele, não existe sucesso mundano, não existe material, não existe essas coisas que o mundo oferece. A vontade de Deus é aquilo que te leva para um sucesso que não é medido pelas óticas humanas, mas é um sucesso que você vai estar mais perto de Deus, na vontade dele. E aí você chega lá na frente. Imagina você agora, ó, você que está aqui assistindo. Eu tenho 20. Eu imagino quando eu estiver lá com 80 anos e eu olhar para tudo lá atrás. Quando eu tiver com 80 anos, eu quero olhar para trás e saber que eu vivi uma vida obediente, dependente, debaixo da vontade de Deus. É isso que eu quero para mim. Porque quando eu estou vivendo dessa dependência e da vontade de Deus, fica mais fluido, fica mais leve, fica mais pleno e tudo coopera para o bem. Então não tem como dar errado. Tudo é algo que coopera para o bem, não tem erro. Tudo é algo que vai te ajudar a cooperar para o seu bem. É isso que eu quero. Isso é um exercício muito bom para se realizar. Pega a idade que você tem hoje, imagina você daqui tantos anos e pense o que você quer construir, onde você quer estar, o que você não quer se arrepender. Pensa isso e começa a fazer de acordo com isso que você idealizou, que você imaginou. Porque isso te ajuda a ter um norte, uma direção. Fechou, turma? Essa live é uma live mais rápida. Que aqueles avisos que eu dei, hoje eu vou subir a montanha, então eu vou estar off aí 3 dias, a gente volta com as lives na segunda, e que você possa subir essa montanha da vida de uma forma plena, de uma forma feliz, alegre. Tem um versículo top, que é Salmos capítulo 32, versículo 11, se eu não me engano, diz assim: alegrem-se no Senhor vocês que são retos de coração. Exultem de alegria vocês que são humildes. Se eu não me engano, é alguma coisa assim. Mas enfim, esse versículo diz para que a gente seja alegre, para que a gente exulte de alegria, para que a gente cante de alegria, nós que somos retos de coração. Então, que você possa subir essa montanha da vida alegre, feliz, contente, observando e estando atento às folhas, às árvores, à paisagem, o horizonte, porque é isso que importa da vida.
E o que importa da vida é que na subida da vida, na subida da montanha da vida, a gente possa desfrutar do caminho, a gente possa desfrutar do horizonte, a gente possa desfrutar daquilo que está ao nosso redor e parar de pensar um pouco no próprio caminho, na subida. Parar de pensar um pouco no próximo obstáculo e começar a desfrutar cada passo, começar a desfrutar cada dia, começar a desfrutar cada momento, começar a desfrutar cada momento. Porque eu volto a falar e falo isso em quase todas as lives. Nós vivemos uma geração hoje super estimulada e que dá muito valor para as coisas materiais. E aquelas pessoas em que deixarem de lado um pouco isso, deixarem de lado a distração e entrarem nessa vontade de Deus e começar a viver uma vida observando e desfrutando de cada dia, são essas pessoas que vão viver uma vida mais plena. Mas a pessoa que não está com os olhos no material, mas que está com os olhos em Deus. E estando com os olhos em Deus, o material ele vai chegar. É essas pessoas que desfrutam mais da vida. Então que nós possamos ser essas pessoas a partir de hoje. As pessoas que desfrutam, que observam, que é alegre, que é feliz, que é contente, que às vezes o simples tá feliz, que com o muito vai estar feliz. Então é uma pessoa que não depende de circunstância para manifestar alegria, mas que está alegre independente da circunstância. Show? Fecha os olhos aí, vamos agradecer. Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por essa live. Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos a minha vida. Senhor, eu coloco nas tuas mãos a vida dessas pessoas, que nós possamos cada dia mais estar debaixo da tua vontade, Pai. Que nós possamos cada dia mais estar dependentes de Ti e obedientes à Tua palavra. Senhor, eu oro para que uma alegria, uma porção de alegria possa vir sobre a vida de cada um que está aqui. Da planta dos pés até o último fio de cabelo, que o seu corpo seja cheio da graça de Deus, que seu corpo seja cheio da glória de Deus, que seu coração seja cheio de alegria, que seu coração seja cheio do amor dele e que nós possamos, aonde quer que a gente vá, manifestar esse amor e essa graça que ele tem por nós. Senhor, nós te agradecemos por essa live, nós te agradecemos por cada palavra liberada aqui, por cada conhecimento, por cada sabedoria. E nós decretamos e declaramos que esse mês, que ainda é esse ano, nós viveremos coisas maravilhosas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas em Ti. Senhor, nós te amamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, estamos juntos até segunda-feira. Tamo junto.